Olá, eu sou André Gaspar e este é o podcast Só Doutores, o programa que leva até você as mentes mais brilhantes da universidade. E hoje o papo é sobre sustentabilidade. Você sabe o que é direitinho isso? Eu também não sei, mas eu vou saber agora com minha colega, minha convidada de hoje, Andréia Ventura. Oi, Andréia, tudo bem? Oi, André, tudo jóia? E você? Tudo jóia. Melhor agora, né? Que você está aqui para a gente poder bater esse papo sobre sustentabilidade, que é uma palavra que a gente ouve tanto, né, Andréia? Sim. Mas do ponto de vista mais técnico, pouca gente sabe o que realmente vem a ser sustentabilidade. Você que é da área, como é que você definiria, de uma forma bastante simples e direta, o que é que vem a ser sustentabilidade? Não é fácil, na verdade, você definir sustentabilidade. Geralmente a gente vê ela como um sinônimo de várias coisas. A gente vê sustentabilidade sendo falado como sinônimo de desenvolvimento sustentável, sobre sinônimo de ação da empresa em prol do meio ambiente. Mas, na verdade, sustentabilidade a gente pode definir como uma forma de garantir o desenvolvimento sustentável. Então, é a forma processual da gente fazer com que o desenvolvimento sustentável ocorra. Mas isso a gente precisa pensar que, para que o desenvolvimento sustentável ocorra, então, naquele mais conhecido conceito do desenvolvimento sustentável como aquele capaz de garantir a sobrevivência, né, a qualidade de vida, etc., das gerações futuras. Apesar da gente que está aqui hoje também fazer o uso dos recursos, a gente tem que entender que a gente precisa, no mínimo, de uma coisa chamada o tripé da sustentabilidade. Então, são 3 elementos básicos, que são as questões ambientais, claro. Sem os recursos naturais, a gente não faz nada na vida, a gente não estaria aqui conversando, a gente não estaria vivo, né? Ambientais, sociais. Afinal de contas, a gente é uma sociedade, a gente tem as pessoas que vivem nesse planeta, e econômico. Afinal de contas, é realmente com os recursos financeiros que a gente garante o modo de vida da sociedade. Então, a gente chama do triple bottom line, então, o tripé da sustentabilidade. E tem outras pessoas que chamam dos 3 P's da sustentabilidade. Pessoas, planeta, e vem do inglês do profit, que seria o lucro, o econômico, né? Já tem outras dimensões, digamos assim, da sustentabilidade que também não deveriam ser esquecidas. Mas a gente fica nesses 3 básicos. Mas, por exemplo, Inácio Sas, que é um ator super famoso na área da sustentabilidade, ele fala de 7 dimensões da sustentabilidade. Então, ele inclui, por exemplo, a questão cultural, que é fundamental, a questão do território, da territorialidade, e assim por diante. Interessante que, às vezes, a gente consegue compreender bem um determinado aspecto, pelo seu aspecto talvez negativo ou oposto. Por exemplo, sustentabilidade. Quando você fala sobre sustentabilidade, me vem muito à mente a questão da insustentabilidade. Sim. Então, se a gente tem a necessidade de ter uma sustentabilidade, é porque há algo contrário e nocivo se manifestando. Eu queria saber quais são os principais problemas nesse circuito. Sim. Bom, na verdade, a gente começou realmente a falar sobre sustentabilidade enquanto uma questão fundamental para a ciência quando a gente realmente percebeu que o planeta estava se tornando insustentável. Não é? Insustentável no sentido de sustentação mesmo, de sustentar, de ter realmente suporte, né? A partir desses 3 tripés. Exatamente. Mas a criticidade começou a ser vista a partir do momento que os recursos naturais foram percebidos como finitos, ou seja, que a gente não tem água ad eternum, que a gente não pode realmente acabar com os rios da maneira como estava acontecendo, que a gente não pode destruir a atmosfera como estava acontecendo. Então, assim, eu poderia dizer que a discussão sobre as questões de sustentabilidade começaram lá no final da década de 60, início da década de 70, justamente quando vários estudos começaram a constatar e comprovar a insustentabilidade do nosso modo de vida no planeta. Nosso de quem? Nossa sociedade. Então, assim, se até a Revolução Industrial a gente produzia alimentos para comer, a gente produzia roupas para vestir, sapatos o suficiente, a partir da Revolução Industrial a gente começa a ter uma necessidade, a gente, sociedade, a economia capitalista, né, de produzir muito para atender uma demanda que precisa ser criada e assim por diante. E essa superprodução acaba gerando vários impactos, que é isso que você está me perguntando, né? Os principais problemas que a gente tem hoje.
né? Então, o reflexo desse crescimento acelerado, exacerbado, com uso realmente sem pensar na quantidade, exposição versus risco do que a gente estava fazendo, trouxe consigo uma série de impactos. O mais visível dele hoje é a questão das mudanças climáticas. Sim. Não é? Então, as mudanças climáticas, elas são o grande expoente dos nossos problemas de sustentabilidade. Por quê? Porque as mudanças climáticas, na verdade, elas mesclam toda uma questão relacionada a esse modelo de produção e consumo que a sociedade mundial adotou. Em sua maioria, não em totalidade. Felizmente, a gente tem, né, pessoas, comunidades, algumas, infelizmente, ainda pequenos nichos que sabem viver de uma maneira muito mais sustentável que outros, né? Mas a gente encontra, então, como principais problemas a sobrepoluição. Então, assim, realmente a emissão de gases de um número elevadíssimo, que é o principal motivo das mudanças climáticas, mas a gente encontra também poluição nas águas, né, causando reflexos, inclusive, no nosso sistema alimentar, porque a água não é só para onde vivem os nossos peixes, né, mas também é água utilizada para irrigação na nossa agricultura, né, e isso vai trazendo também problemas de saúde, então a gente não pode esquecer no triple bottom line, né, nesse tripé, a questão de quanto que meio ambiente impacta em saúde, que impacta em economia e quanto que as coisas estão interligadas. Sim. Tudo está interligado. É interessante a gente pensar qual é essa ligação com, por exemplo, a produção em massa. Sim. Então, muita gente se pergunta como é que um sapato pode causar tanto problema. Mas não é propriamente o sapato, é a forma de produção desse sapato. Exato. Então, a gente tem ali a questão do CO2, que é o gás carbônico, ou dióxido, né, de carbono, que vai para a atmosfera. Explica um pouquinho isso para a gente entender bem aquela questão do efeito estufa e também dos dejetos, né, que poluem, das próprias fábricas, que poluem os rios. Explica um pouquinho, desenha isso aí pra gente. Sim, a gente precisava mesmo de um desenho pra gente conseguir chegar nisso, tá? Mas, em linhas gerais, o que acontece é que o nosso planeta, ele é envolto por uma atmosfera, por uma camada que nos protege dos raios solares. Isso é natural. Então, o efeito estufa é alguma coisa natural, certo? Já existe, independentemente das fábricas. É a nossa fábricas. proteção. Né? É preciso que haja efeito estufa. Exatamente. O problema está sendo o quanto que, por conta da poluição, a gente está realmente furando a nossa proteção. Sim. Não é? A gente está fazendo com que esses gases, que são os gases poluentes, que na verdade, se eu não me engano, são 17 gases, a gente fala mais do CO2. Olha, né? Só. E todo, quando a gente fala em mudanças climáticas, as métricas, né, a contabilização desses gases, gás metano, por exemplo, óxido nitroso e mais tantos outros, todos são transformados, a contabilização é transformada no gás carbônico para poder facilitar a contagem, né? Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente vê o quanto de que cada atividade produtiva, que pode ser realmente de uma fábrica, pode ser do transporte, então carros, caminhões, aviões emitem muito gás carbônico, não necessariamente gás carbônico, né? Mas a gente vai transformando, né? Toda a nossa forma de produzir alimentos e tal, tudo é transformado em tonelada de gás carbônico equivalente. Né? E a partir do momento, então, que a gente está emitindo um excesso de gases, a gente está alterando essa forma de proteção natural que o planeta tem, que é essa provocação desse efeito estufa que a gente tem. E com isso a gente vai alterando os ciclos da Terra, os ciclos biológicos, a gente vai alterando o ciclo das águas. Então, a água do mar vai sendo mais aquecida pelos raios solares que acabam tendo uma penetração muito maior na nossa atmosfera. É por isso que se chama estufa, né? Exatamente. E daí, com esse derretimento, com esse aquecimento da água do mar, a gente acaba tendo o derretimento das calotas polares. E com esse derretimento das calotas polares, a gente acaba causando alteração, inclusive, das correntes marítimas. E com isso, a gente acaba tendo um aumento do nível do mar. E com isso, com esse aquecimento, a gente acaba tendo um desnível, realmente, do equilíbrio planetário. Não é? Então, por exemplo, sei lá, alguns tipos de vetores de doença, insetos, bactérias, etc., que ficavam antes concentrados numa localidade específica, acabam tendo que buscar
localidades onde eles têm mais possibilidade de sobrevivência. Então, acaba que a gente tem como possibilidade, né, como impacto das mudanças climáticas, por exemplo, aumento de algumas doenças. A gente tem, em outros lugares, uma transformação drástica no regime das chuvas. Então, se a gente pensar, por exemplo, no Brasil, um dos maiores impactos que a gente tem previsto das mudanças climáticas é a alteração dos regimes das chuvas, causando, por exemplo, desertificação em áreas que antes já tinham problema, ou então uma concentração muito forte de chuva num determinado período, num nível assim muito grande em outros. E daí eu poderia falar muito mais sobre Salvador, na Bahia, porque é onde eu faço mais minhas pesquisas sobre mudanças climáticas, né, onde a gente tem já estudos que comprovam quais são os riscos principais que vão ser trazidos para cá. Ou então para o semiárido da Bahia, onde eu fiz o meu doutorado. Né, meu doutorado foi sobre tecnologias sociais de enfrentamento às mudanças climáticas. Né? Então, assim, para o semiárido, por exemplo, a gente tem uma previsão de uma concentração muito grande de chuvas num determinado período, muito mais crítico do que já é atualmente, então com um aumento muito grande de áreas de desertificação. Isso já vem acontecendo? Já vem acontecendo. Você tem ideia de há quanto tempo isso vem acontecendo, Andréia? É tão interessante isso, André, porque, na verdade, existe uma coisa chamada percepção, né, popular também. Então, assim, quando eu fiz meu doutorado, por exemplo, eu terminei há 10 anos, em 2013. Eu entrevistei diversos sertanejos, pessoas que vivem da necessidade dos recursos naturais do semiárido para a sua sobrevivência. E eles já percebiam, há 10 anos atrás, a alteração, por exemplo, desse regime das chuvas que eu estou falando para você. Então, que antes eles só podiam plantar numa determinada época, hoje eles já estavam confusos sobre como plantar. Que antes sempre chovia em determinado período do ano e já não ocorria mais. Então, assim, a gente fala sobre mudanças climáticas, já há elementos que nos comprovam que elas eram algo de futuro há 40 anos. Quando eu comecei meus estudos sobre mudanças climáticas, há cerca de 20 anos, a gente falava sobre cenários futuros, né? Então, a gente tem um órgão muito importante, global, que se chama IPCC, é uma sigla em inglês para Painel Intergovernamental de Mudança Climática. O IPCC ele tem relatórios de tempos em tempos, saiu agora em 2022 o último bombástico relatório do IPCC, mas falando sobre os cenários, né? E eu lembro que lá atrás, então, quando eu comecei os estudos, em 2007, se eu não estou equivocada, eles falavam sobre cenários futuros, projeções futuras, e falavam sobre a probabilidade de um acontecimento de mudanças climáticas. A probabilidade de, caso a gente mudasse o nosso esquema de vida, o nosso estilo de vida, e eu estou falando não só nós pessoas, né? Estou falando das empresas, né? Estou falando dos governos, como é que eles vão direcionar os seus recursos, para que tipo de projeto e assim por diante. Então era tudo uma coisa de futuro. Hoje a gente já fala sobre atualidades. Hoje a gente já vivencia as mudanças climáticas. O futuro chegou. O futuro chegou. E de uma maneira muito mais drástica do que muitas das projeções. Os cenários, eles sempre são apresentados de um cenário mais crítico, né? Caso a concentração de gases chegue a um nível tal, o que vai trazer um aumento da temperatura global tanto, né? Sei lá, entre 3 a 5 graus, por exemplo, que é o chamado cenário crítico. Ou se a gente conseguir manter ou reduzir a nossa emissão de gases, e todos os cálculos são feitos baseados no ano de 1900, que é considerado como se fosse o ano base para a gente ter o cálculo relativo ao começo da Revolução Industrial, né? E daí, se a gente conseguir ficar entre 2 e 3 graus Celsius, o aumento da temperatura terrestre, quais são os cenários possíveis? E agora a gente já está vivendo um cenário muito mais crítico de que muitos dos estudos nos mostrando, caso a gente só subisse 1 grau. Então, assim, a gente acreditava que a gente fosse conseguir manter a temperatura do planeta no nível X. No ano de 2015, a gente teve o último grande acordo global sobre mudanças climáticas, que é o Acordo de Paris, que tentou limitar, então, 195 países no mundo inteiro assinaram esse acordo e tal, né? E tentou limitar o aumento da temperatura terrestre até o ano de 2030 em, no máximo, 1,5 graus Celsius. A gente já aumentou no ano de 2023, a gente já está em 1,2.
no ritmo que as coisas vão vindo, né, de emissão de gases, de não cumprimento das metas, e daí a gente vai falar em não cumprimento das metas dos países, e daí a gente vai fazendo essa cascata, né? Porque os países se comprometem, mas quem é que vai cumprir? A sociedade. Quem é essa sociedade? As empresas, os governos, né? É uma cadeia. É uma cadeia. Exato. E nós mesmos, né? Enquanto indivíduos. Mas o nosso peso, claro que é pequeno, não desprezível, mas pequeno se a gente comparar com o peso das grandes corporações, por exemplo, né? Das grandes indústrias, que são os maiores emissores. Aí eu vou ter que fazer uma quase correção. Porque, assim, em termos globais, a gente pensar no mundo, gás carbônico, gases do efeito estufa, que eu prefiro chamar, são de grande responsabilidade do setor industrial. Tá? Mas se a gente trouxer isso para a nossa realidade brasileira, a gente tem que considerar que aqui no Brasil, por sermos um país de matriz prioritariamente agrária, o nosso problema maior é o nível de emissão por desmatamento e pelo tipo de uso da terra que a gente faz para produzir alimentos. Então, a nossa emissão de gás carbônico no Brasil, ela está associada majoritariamente ao agronegócio. Certo? Então, é importante. Apesar que o desmatamento não necessariamente é para o agronegócio, mas em sua grande maioria. No caso do desmatamento, entra a questão da fotossíntese aí? Sim, porque assim, a gente tem a queimada, por um lado, então a gente tem a emissão de gases poluentes diretamente por conta da queimada, e a gente tem a retirada das áreas que faziam fotossíntese. Que então filtravam esse ar. Né, exatamente. A gente tem, na verdade, um duplo impacto negativo aí com o desmatamento, né? O que é muito crítico. Nossa. Eu vi uma reportagem, na verdade, indicando que já havia derretimento de geleiras, né, em uma porção considerável. Sim. E nessa entrevista se disse que havia o risco de que a água do mar invadisse a água dos rios e acabasse com a água potável no mundo. Isso é possível realmente, Andreia? Bom, primeiro que eu não sou climatologista, né? É importante a gente só situar o meu olhar nesse todo esse processo. Eu sou uma comunicadora social que vem estudando questões de sustentabilidade direcionado para mudanças climáticas há quase 20 anos. Calma, não vou me colocar de velha aqui. Comecei mesmo minhas pesquisas ali em 2004, 2005, tá? 18, né? E daí, eu vim primeiro observando, minha primeira pesquisa relacionada às mudanças climáticas foi sobre conflitos socioambientais. Então, eu descobri que globalmente havia um novo projeto, um mega projeto, né, que são os projetos de MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que permitiam que empresas localizadas em países em desenvolvimento, a exemplo do Brasil, fizessem projetos relacionados à redução da emissão de gases de efeito estufa e que, para isso, recebessem recursos vindos de países desenvolvidos, tá? Mas que, para isso, eles precisavam comprovar a contribuição desses projetos, não apenas para a redução dos gases de efeito estufa, mas também para trazer desenvolvimento sustentável para as localidades, e eles tinham que consultar as comunidades. Então, tudo começou aí com as minhas pesquisas relacionadas a mudanças climáticas. Então, como é que as empresas que estavam colocando seus projetos de mudanças climáticas, os MDL, para serem submetidos a essas grandes negociações globais, eles tratavam essa relação com a comunidade para obter ou não a aprovação. E nessas minhas pesquisas, eu percebi, então, não estou fugindo da sua pergunta não, mas eu vou tentar voltar nela, mas elas percebiam que todo o conhecimento das pessoas tradicionais, das pessoas que vivem do meio ambiente, pescadores, comunidades extrativistas, por que não os próprios sertanejos, eram desconsiderados na hora de fazer grandes projetos. E nisso chegou o meu projeto de doutorado, que eu já mencionei aqui para vocês, sobre tecnologias sociais, etc, etc. Então, assim, meu estudo sobre o clima, ele é muito mais assim, qual é o papel das pessoas? Sim. Como é que as pessoas estão fazendo para enfrentar esses impactos já existentes? E quando eu falo em pessoas, eu não estou falando da sociedade em geral apenas. Tem um estudo sobre a sociedade em geral, sim, mas principalmente
como é que os governos estão fazendo? E quando eu estou falando de governo, estou falando do governo, os governos mundiais, então as grandes negociações da ONU, né, Protocolo de Kyoto, Acordo de Paris e assim por diante. Daí a gente vem para as questões do Brasil, Política Nacional de Mudança do Clima, Política Nacional de Biodiversidade e assim por diante. Isso vai ter que ser desdobrado nos estados, não é? Então, Política Baiana de Mudanças Climáticas e assim por diante. Vai ter que chegar nas cidades, não é? Porque são as cidades que implementam as políticas estaduais e nacionais e vice-versa. Então, a política municipal de mitigação e adaptação às mudanças do clima ainda em discussão na cidade de Salvador e assim por diante. Mas o fato é que, voltando à sua pergunta, a gente já está vendo esse derretimento das calotas ocorrerem. Então, assim, a gente está vendo não apenas isso de os rios sobreporem as águas, ou melhor, o mar sobrepor as águas dos rios, mas a gente está vendo justamente uma elevação concreta do nível do mar. Né? A gente tem localidades, temos globais, que já foram invadidas por esse aumento do nível do mar. Inclusive, existem estudos para como é que, se esses cenários mais pessimistas do IPCC se concretizarem, como é que vai ficar a cidade de Salvador? Nós temos aqui em Salvador, por exemplo, uma comissão que foi criada dentro da Câmara de Vereadores de Salvador, e é uma comissão sobre inovação e crise climática e emergência climática, eu acho que esse é o termo. Né? Creio que ainda está sendo coordenada por André Fraga. E, recentemente, eles fizeram uma exposição fotográfica, na verdade, sobre simulações fotográficas de como é que Salvador vai ficar caso essa elevação ocorra de fato. E a gente vê, assim, bairros na Cidade Baixa, por exemplo, é assustador. Nossa, então já teria impacto aqui em Salvador. Exatamente. Na verdade, assim, Salvador, a gente já está sentindo os impactos, por exemplo, na concentração do nível de chuvas, então inundações, e os seus consequentes desmoronamentos. Essa é uma coisa que sempre me assustou muito em Salvador. Eu não sou baiana, tá? Eu sou do interior de São Paulo, tô morando aqui há 23 anos. Já completo. Virou baiana, já virou. Já. A Bahia me adotou, eu tenho filhas baianas, eu já sou baiana. Né? Mas desde que eu cheguei na Bahia, eu comecei assim a me assustar. Teve anos assim que a gente viu, né, desmoronamentos terríveis. E pense que 2 dos principais riscos climáticos que a gente tem previstos para Salvador vão intensificar ainda mais esse problema, que são o aumento das inundações e o aumento dos desmoronamentos. Aí a gente tem um terceiro, que é o aumento do nível do mar. Tem a questão do aumento de vetores de doenças, que eu já comentei com você, que é uma questão global prevista e que também está prevista para Salvador. E a gente termina aí com a questão de ilhas de calor. A gente já passa o calor que a gente passa aqui nessa cidade. Nossa. Né? E daí, só para não deixar de fazer a relação com as questões sociais, né? Eu não tenho como. Para mim, quando eu falo em questões ambientais, eu falo em questões socioambientais. A gente precisa do meio ambiente para viver, somos nós e o nosso modelo de vida que está trazendo esses impactos ao meio ambiente, então está tudo interrelacionado. Mas assim, você já parou para pensar quem é que vai sofrer com os desmoronamentos? Existem estudos em Salvador que demonstram que 88% da população que vive hoje em áreas de risco são pessoas pobres. Em sua maioria pretas. Mas assim, existe toda uma relação com a questão de pobreza versus riscos climáticos imensa. Porque se a gente pensa, né, mas a gente tem prédios em áreas de risco, prédios, né, da elite, prédios situados em bairros considerados nobres de Salvador, que também estão em encostas. Mas eles têm recursos para fazer toda uma estrutura, né, de contenção, de encostas, quando isso é possível, porque o mar, ele é poderoso, né? Ou até para se mudar do lugar. Exatamente. Então, quando a gente fala em riscos climáticos, a gente não pode esquecer das questões de vulnerabilidades. Verdade. Né? Então, essas coisas estão todas interrelacionadas. Então, sim, existe um risco em relação, à água doce do planeta, tá?
mas ele não é só por conta da elevação do nível do mar. Sim. Então a gente não pode esquecer da poluição, muito séria. A gente está vivendo agora mesmo no Brasil uma crise humanitária com a população indígena por questões de poluição de água, né, por conta da mineração. Mas a gente tem também diversas empresas que extraem muita água doce para suas atividades produtivas. A produção de tecidos, por exemplo, é uma das que mais extrai água. Produção de gado utiliza muita água, né? Para a produção do alimento que vai ser dado ao gado, principalmente, né? Sim. Mas a gente tem também aquelas que ainda burlam a legislação, né? E contaminam todo o lençol freático, rios e etc. Então a gente tem aí um problema crítico a ser olhado por várias visões. E aí eu acho que a gente precisa falar também sobre o papel de cada um nessa questão da sustentabilidade. Sim. E eu pensei nessa questão da empresa, a gente falou sobre governo, que está um pouco mais acima, mas Sim. eu acho que quando a gente fala sobre empresa, também acaba pegando também a questão do governo. Sim. Então, muitos empresários talvez se perguntem, o que é que eu vou ganhar tornando a minha empresa sustentável? Sim. E aí, o que que você teria a dizer para esses empresários que fazem essa pergunta? Sim. Eu brinco com os meus alunos, na verdade, eu dou aula hoje, uma das disciplinas que eu sou responsável hoje é Ética Empresarial e Responsabilidade Social. E daí eu falo que, e há diversos estudos, né, sobre isso, e houve um momento em que você atuar pela sustentabilidade por meio de ações, projetos, programas de responsabilidade social era um diferencial competitivo, né? Então, quem mostrava a preocupação com as questões ambientais, com as questões sociais, estava à frente dos seus concorrentes, porque atingia um nicho de mercado daquelas populações, né, preocupadas com essas questões e tal. Hoje é uma questão de sobrevivência de mercado. Então, não é mais um diferencial competitivo. Ou você se preocupa com essas questões, ou você está fora. Por duas razões básicas. Primeiro que você não vai ter como produzir produtos ou serviços sem os recursos naturais. E, como eu já disse, são finitos e muitos deles estão chegando já em sua criticidade planetária. Existe um estudo que chama Limites de Fronteira Planetária, em inglês é Planetary Boundaries, é mais fácil de achar quem quiser, né? Planetary Boundaries. E, assim, muitos dos nossos recursos naturais estão realmente no seu limite crítico, tá? Então, se a empresa vai precisar transportar bem, se a empresa vai precisar de água para produzir alimentos, se a empresa vai precisar de energia para poder movimentar, não precisa nem ser as máquinas, o computador que a gente vai precisar, ela precisa estar preocupada com as questões ambientais, socioambientais, não é? E segundo, que hoje tudo está interconectado na tal da globalização, né? Então, assim, se ela quer vender para o mercado, e pode ser para o mercado que for, você pode pensar numa empresa pequenininha que vai vender para uma empresa média, que vai vender para uma grande e que vai estar, então, sendo fornecedora de uma grande corporação. Toda essa cadeia produtiva, ela está na mira dos investidores que querem ver as comprovações de que a empresa está fazendo a coisa certa. Então, hoje você já deve ter ouvido falar da sigla do momento, né? O ESG, a gente chama mais em inglês ESG, que são as questões de meio ambiente, o E, environmental, sociais, o S, social, e governança, o G. Então, os investidores, eles estão no pé, literalmente, das empresas para que elas comprovem que estão tendo preocupações concretas em relação a esses 3 níveis de práticas empresariais. E daí você pode pensar, nossa, mas como é que isso atinge, então, a pequena? Nessa cadeia de valor, eles exigem comprovações de como é que os fornecedores estão fazendo. Então, uma grande empresa, sei lá, a gente pode pensar na Coca-Cola, ela vai ter que comprovar como é que seus fornecedores estão fazendo. E isso não é só nos fornecedores da cadeia primária, né? Os fornecedores diretos. Em toda a cadeia, até porque tem tanta terceirização, quarteirização, e isso é visto. Existe um sistema de busca cada vez mais rigoroso em termos globais, e aqui no Brasil não é diferente, de como é que está sendo feito isso. E havendo realmente desinvestimento em empresas que não conseguem comprovar que estão fazendo.
essas ações. Estão garantindo a preservação do meio ambiente, que estão preocupadas com a situação de qualidade de vida dos seus funcionários, que estão de olho em como é que a comunidade do entorno está sendo tratada, porque as empresas, em geral, têm um impacto direto nas comunidades de entorno, estão garantindo questões de diversidade dentro da empresa, que tenham, dentro já, né, saindo aqui do meio ambiente social e entrando um pouquinho na questão da governança, que tenham modelos de acompanhamento de tudo que fazem, que tenham um código de conduta adequado, com valores bem discriminados, que tenham canais de acompanhamento de denúncias em relação a assédio moral, assédio sexual, questões raciais, né? Então, assim, existe todo hoje um arcabouço realmente estruturado e que está ganhando uma força, assim, numa velocidade incrível, especialmente depois da pandemia, tá? Olhando como é que as empresas estão se comportando nas questões de sustentabilidade. Então a pergunta tem que ser diferente. Né? Os empresários não devem perguntar o que eu vou ganhar, e sim o que eu vou perder. Exatamente. Não tem mais para onde fugir. Né? Então, antes, a temática de sustentabilidade ela era vista muito estritamente voltada para grandes empresas. Hoje a gente tem diversos estudos sendo realizados para pequenas empresas. Uhum. Então, a gente tem no Brasil, por exemplo, um instituto, que é o Instituto Ethos, que trabalha com responsabilidade social há mais de 20 anos, que sempre lançou guias, né, que ajudam o empresariado a ser mais socialmente responsável e, portanto, sustentável. E assim por diante, mas então o Ethos já teve que lançou, né, juntamente com o apoio do Sebrae, uma cartilha específica para pequenas empresas. A gente tem diversos pesquisadores fazendo trabalhos, vendo como é que as pequenas empresas podem e devem adotar práticas sustentáveis dentro dos seus negócios. Eu mesmo tive uma aluna de TCC, esse ano passado, agora 2022, que fez uma pesquisa sobre lavanderias domésticas, né? E daí a gente apresentou esse trabalho recentemente num encontro internacional sobre meio ambiente, o Engema, e as pessoas falam, gente, os pesquisadores, né? A gente nunca pensou o volume de impacto que uma lavanderia dessas que a gente leva roupa, né? 2 quilos de roupa para lavar, não sei o que, tem. Em termos de uso de água, em termos de utilização de produtos químicos não biodegradáveis, em termos de embalagens, porque essas embalagens vão e voltam em plásticos e assim por diante. Então, uma delas, né, uma das lavanderias pesquisadas por nós, por ela, né, me orientando com a minha ajuda, inclusive falou assim, olha, eu não tive para onde correr, eu tive que empregar as práticas sustentáveis. Mas por quê? Porque ela faz parte de uma franquia, não é? Então, essa cobrança é como se fosse um efeito dominó. Quem quer crescer precisa estar investindo em sustentabilidade. Exatamente. Não tem para onde correr. Maravilha. Agora, e com relação a nós, pessoas físicas, quais as ações que a gente pode fazer em busca dessa sustentabilidade? Eu tive até aqui no programa um professor, aí eu vou perguntar sobre uma dessas possíveis ações. Sim. Tive aqui no programa um professor chamado Mário Ferreira, que falou sobre energia solar. Ele disse que uma das formas também de desenvolvermos ações em prol do meio ambiente é colocarmos placas fotovoltaicas em nossas casas. Então, perfeito. Você pode assistir no podcast Só Doutores, procura aí Energia Solar com Mário Ferreira, que você vai ver esse programa. Então, é uma iniciativa interessante, Andréia? Com certeza, com certeza. Na verdade, a gente pode fazer várias coisas, né? E não adianta a gente pensar, mas eu sou um só, o que eu fizer não vai ajudar muito o planeta. Somos quantos bilhões de habitantes no planeta? Se cada um fizer minimamente a sua parte, a gente já vai estar contribuindo muito, né? Então, assim, eu acho que a questão da nossa preocupação com a nossa energia é algo muito forte. Não apenas implantando placas solares nas nossas casas, né? Hoje a gente já tem uma série de fontes que fazem... como é que fala quando a gente faz o parcelamento do valor? Financiamento. Financiamento, exatamente, para a implantação de placas solares. Só que quem vai conseguir fazer isso? Quem tem conta em banco, quem consegue comprovar a renda. Então não está aí disponível para toda a população, né? Sim. Não podemos esquecer. Mas a gente pode se preocupar com a redução do uso da energia, desperdício de energia, a gente não deixar a luz acesa quando a gente não está no ambiente, a gente realmente buscar comprar aparelhos que sejam mais econômicos em termos de energia. Desperdício
de água, algo muito crítico que a gente tem nas nossas casas, né, no nosso dia a dia. Quantas e quantas vezes eu não vejo, nossa, chega a doer, pessoas lavando a louça, ensaboando prato a prato com a torneira aberta, escovando o dente, passeando no quarto com a torneira aberta, usando o chuveiro por não sei quantos minutos, né, só para lavar o cabelo com a torneira aberta. Pra que se preocupar com isso, dá um desespero, né? Nossa Senhora. E tem gente que é mais focada, né, que já consegue, por exemplo, ter na própria residência sistemas de economia de água, né? Como, por exemplo, esses que a gente vê em diversos lugares, né? Que você pressiona a torneira e que ela mesma controla. Ou por sensor também, né? Que você põe a mão e por sensor. Você tira, ela para. Sim. Já vi sistemas muito simples de economia de água nas descargas, por exemplo, colocando recipientes dentro da caixa d'água para que ela não encha tanto, que não há necessidade de tanta água para a gente eliminar, por exemplo, a urina, não é? Sim. Mas a gente também pode ter outros tipos de preocupação e deve ter outros tipos de preocupação, como, por exemplo, de onde vêm nossas roupas, né? A gente precisa realmente, acho que a preocupação primeira deveria ser, eu estou realmente precisando disso? A gente precisa realizar um trabalho muito sério sobre consumo consciente no nosso Brasil, né? A gente tem ainda uma necessidade muito grande de repensar o nosso modelo de consumo. De onde vem a nossa roupa? Ela foi fabricada num sistema escravagista? Ela usou mão de obra semi-escrava? Ela é um tipo de tecido, por exemplo, altamente poluente? Como é que é isso? Gente, eu mesma compro a grande maioria das minhas roupas em brechó. E não é só por uma questão de economia financeira, mas é principalmente por uma consciência que eu estou dando ainda a utilidade que aquela roupa tem. Não é? Ela está ainda boa, ótimo uso. Só que alguém engordou, alguém cansou dela, alguém emagreceu muito e assim por diante. E aquilo está lá para a gente continuar utilizando. De onde vem o alimento que a gente compra para as nossas casas? A gente vai continuar só ajudando os grandes produtores, quem está produzindo, sei lá, alface, não sei de onde, ou a gente pode ajudar aquela pequena comunidade que está tratando, né, da produção orgânica de pequena escala. Então a gente está contribuindo para, geralmente essas pequenas produtoras não usam fertilizantes químicos. Trabalham com compostagem realizada lá dentro da própria propriedade rural. E é melhor também para quem consome. Exatamente, é melhor para todo mundo. É melhor para você estar garantindo a geração de renda dentro do seu território. Você vai estar adquirindo um produto mais natural, que vai fazer melhor tanto para a sua saúde, como para o meio ambiente. Então, são relações de ganha-ganha que a gente pode estabelecer nas nossas vidas. Outro aspecto que eu não posso esquecer de mencionar, como é que a gente faz com o nosso lixo? Eu odeio essa palavra porque, assim, a gente joga no lixo coisas que não deveriam estar sendo desperdiçadas. Na verdade, o lixo é uma riqueza incrível de produtos que poderiam estar sendo reaproveitados. Gente, é tão fácil implantar coleta seletiva dentro das nossas casas. É tão fácil. É claro que alguém pode falar assim, mas André, o que adianta eu separar meu lixo? A prefeitura não faz uma coleta seletiva, a gente não tem ainda numa cidade como Salvador ou na maior parte das cidades brasileiras um sistema de coleta seletiva que funcione efetivamente. Ok, concordo. Mas você tem como, por exemplo, fazer parcerias com os catadores que passam nas suas ruas diariamente. Você tem como, se você tem carro, ou se você está disposto a pegar sua bicicleta, ou quem sabe você mora perto e sai andando, a gente tem diversos pontos, ecopontos, que fazem a coleta desses resíduos. A gente tem hoje, aqui em Salvador, por exemplo, a gente tem projetos como a Casa Soma, que recebem esses resíduos, ou então até mesmo a própria Neoenergia, a Coelba, que recebem esses resíduos e trocam por pontos, por pontuação. Você pode ter um abatimento na sua conta de energia elétrica através desses resíduos recicláveis. Você pode ter, no caso da Casa Soma, descontos ou até mesmo ganhar cursos ou ganhar produtos de higiene e limpeza justamente com esse resíduo que você estaria jogando no lixo. Então, assim, a gente pode fazer muita coisa. A gente pode, sempre que possível, adotar o transporte público ou, quem sabe, andar a pé ou de bicicleta.
Eu mesma tenho essa grande dificuldade, tá? Porque o meu bairro não é bem abastecido pelo transporte público. Mas, né, quando você pode, por que não optar por, de vez em quando, não usar o carro para ir na padaria que está a 400 metros da sua casa? Por que não para você já aproveitar e mesclar questões de saúde com preservação do meio ambiente e dar uma pequena caminhada? Exato. Então, assim, passa por uma questão de conscientização. É o elemento básico para tudo que a gente vai fazer. É interessante que quem quiser investir nessa sustentabilidade, que o faça, mas quem não quiser, pelo menos não atrapalhe, né? Não desperdice água. Sim. Vejo muita gente jogando lata no mar, enfim, eu olho, meu Deus do céu, me dá um desespero com aquilo, né? Então não atrapalhe. Jogando lixo pela janela do carro. Demais. Um dia jogaram lixo e bateram no meu carro. Jogaram a garrafa. Imagina. Bateram uma garrafa de água. Sim. Gente, que absurdo é esse? Né? Então, assim, não quer fazer, tudo bem, mas não atrapalha. Exatamente. Né? E são coisas mínimas. São mudanças de atitude muito pequenas e que podem ter uma diferença gigantesca na vida de todos nós. Sim. De nós que estamos aqui hoje, voltando um pouco, né, para o conceito do desenvolvimento sustentável, mas também para as pessoas que estarão aqui amanhã. Porque a gente, obviamente... Filhos, exatamente. Exatamente. Então é a gente realmente parar e refletir minimamente sobre as nossas atitudes do dia a dia. Maravilha. Andréia, parabéns pelo seu trabalho. Fantástico o seu trabalho. Adorei conversar contigo. Eu aprendi muito, tenho certeza que você também aprendeu muito, viu? E para quem quiser te encontrar por aí, pelas redes sociais, como é que essa pessoa pode fazer? Ai, bacana. Também adorei conversar com você. Eu adoro essa oportunidade de levar um pouquinho das coisas que a gente faz na academia, né? Na chamada academia, da universidade, para outros ambientes. Então, muito obrigada pelo convite, tá? Prazer. E, bom, quem quiser me encontrar... Bom, primeiro eu tenho um grupo de pesquisa, eu faço parte de um grupo de pesquisa que tem já... quantos anos de existência? Ele foi criado, acho que em 2008, né? Então, é o GPS, Governança para a Sustentabilidade. A gente tem um site, GPS Pesquisa. Então, é só pesquisar no Google, eu onde queira. Eu vou pedir para a Anne colocar, viu, Anne? Na descrição desse vídeo. Bacana. Que aí o pessoal pode clicar e... Excelente. E lá no GPS Pesquisa, no site nosso, a gente tem lá a lista dos nossos grupos de pesquisa. Então, hoje a gente tem 4 grupos, 4 núcleos, né? São como se fossem subgrupos de pesquisa trabalhando com sustentabilidade. Um que trata sobre finanças sustentáveis. Então, tem muito a ver sobre investimentos financeiros, empréstimos, né? Os tal dos green bonds, social bonds, etc. A gente tem um grupo que trata sobre energia e sustentabilidade. Então, toda essa parte de energia renovável, eólica, solar, mas não apenas. Temos pessoas, por exemplo, no grupo que pesquisam armazenamento de gás carbônico para ser utilizado na geração de energia, algo assim, super inovador no mundo. A gente tem um subgrupo sobre resíduos, na verdade, sobre economia circular e sustentabilidade. E a gente tem um subgrupo sobre resiliência climática, que é, de fato, uma preparação para o fortalecimento e empoderamento da sociedade para o enfrentamento das crises climáticas. Esse subgrupo, eu faço parte desse último, estou coordenando esse subgrupo. Então, o GPS Pesquisa também tem um LinkedIn que está meio paradinho, é melhor ver o site mesmo. E no meu caso, acho que a melhor mídia para conhecer um pouquinho do meu trabalho é o meu próprio LinkedIn, andrea.ventura.ssa. Então tem um pouquinho ali do que eu faço, é algo que eu estou precisando trabalhar mais, colocar mais meus textos ali. Mas assim, para quem é mais do mundo acadêmico, Andrea Cardoso Ventura é meu nome completo. Então, no meu currículo Lattes tem bastante da minha produção. Eu venho trabalhando então com sustentabilidade há bastante tempo com excelentes parceiros. Tem muita coisa boa já produzida. Maravilha. Andréia, obrigado. Senhoras e senhores, essa foi Andréia Ventura. E semana que vem tem mais uma mente brilhante aqui no podcast Só Doutores. Até lá.